Varela no ar, o programa do Varela está começando agora diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, terça-feira, 19 de fevereiro de 2013, 22 horas e 49 minutos na capital cearense. Enviamos daqui um cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela. Agradecemos aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa. Agradecemos aos nossos diretores, Lucas Varela, Nara Varela e Mona Lisa Varela. E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós faremos uma homenagem musical para o nosso querido público que nos acompanha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Nossa homenagem a todo o nosso querido público que nos acompanha no nosso programa de hoje. Quando as crianças saírem de férias, de Roberto Erasmo Carlos. Quando eu chego em casa eu encontro minha turma esperando, sorrindo, e lá vou eu, de xerife ou de homem do espaço, no seu mundo esquecer o cansaço. E o tempo vai, bem mais tarde o calor do seu beijo me envolve em amor e desejo. Mas o nosso amor não vai longe, um deles lhe chama, ele quer companhia e reclama, e você vai. E assim nosso tempo se passa, quando você retorna sem graça, eu me aborreço. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Novamente o calor do seu beijo nos envolve no mesmo desejo, mas o nosso amor dura pouco, um outro agora põe a boca no mundo e chora, e você vai. Outra vez você volta sem graça, e outra parte do tempo se passa, e eu me aborreço. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Ai. Novamente o calor dos seus braços me acende, eu esqueço o cansaço de esperar. A história é sempre assim, já um outro chamando por mim, e lá vou eu. E assim outra noite se passa, quando eu volto e fico sem graça, você já dormiu. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. O amor é lindo, né? E assim, a nossa homenagem para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, o nosso programa Varela no ar, né? E as indicações do nosso programa para o nosso querido público. Indicamos Check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo, às 21 horas e 30 minutos. Na apresentação, nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da página Check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário do Nordeste, domingo, às 21 horas. Quem assina, nossa querida jornalista Natália Varela. Página
check-up no Diário do Nordeste, Jornal Diário do Nordeste. Domingo, no Caderno Viva. Indicamos para o nosso querido público a leitura da Palavra do Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E assim estamos cumprindo o que está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16. Está escrito: E disse-lhe Jesus: Ide ao mundo inteiro e pregai a boa notícia do reino de Deus, a boa nova do reino dos céus para toda a humanidade. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que não crê será condenado. E antes de iniciarmos a nossa leitura da Palavra do Nosso Senhor de hoje, nós faremos uma homenagem musical para o nosso querido público, que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, né? O nosso programa Varela Anual, o programa do Varela, na direção geral Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. Bom, Quando eu quero falar com Deus, Roberto Carlos. Uma composição de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, nossa homenagem ao rei Roberto Carlos e ao seu parceiro Erasmo Carlos e a todos os seus fãs. Nossa homenagem a todo o nosso querido público que acompanha o nosso programa. Nossa homenagem aos nossos irmãos e nossas irmãs que acompanham o nosso programa, Varela Anual, programa do Varela. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. E alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo a Jesus. É tão lindo falar com Deus, em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo a Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega,
seguindo a Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo a Jesus. Bom, aí a nossa homenagem ao nosso querido público, né? E depois da nossa homenagem musical, nós faremos a leitura da palavra de Nosso Senhor, né? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no programa do Varela de hoje, terça-feira, 19 de fevereiro de 2013, 23 horas, na capital cearense. E a leitura de hoje Evangelho de São Lucas, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Evangelho de São Lucas, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Galileia, no capítulo 7, tópico 1, a fé do centurião, versículo 1. E depois que Jesus acabou de fazer soar a todos estes discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Versículo 2. E achava-se ali, gravemente enfermo, já quase às portas da morte, o criado de um centurião, que era muito estimado dele. Versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou a ele uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse a sarar o seu criado. Versículo 4. E eles, logo que chegaram a Jesus, lhe faziam grandes insistências, versículo 4. E eles, logo que chegaram a Jesus, lhe faziam grandes instâncias, dizendo-lhe: é pessoa que merece que tu lhe faças este favor. Versículo 5. Porque é amigo da nossa gente, e ele mesmo nos fundou uma sinagoga. Versículo 6. Ia, pois, Jesus com eles, e quando se achava já perto da casa, lhe mandou o centurião dizer por seus amigos este recado: Senhor, não te fadigues, porque eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Versículo 7. Por essa razão versículo 7. Por essa razão nem eu me achei digno de te ir buscar. Mas dize tu uma só palavra e o meu criado será salvo. Versículo 8. Porque também eu sou oficial subalterno, que tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai acolá, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Versículo 9. O que, ouvindo Jesus, ficou admirado, e voltando-se para o povo que ia seguindo, disse: em verdade vos afirmo que nem em Israel tenho achado fé tamanha. Versículo 10. E voltando para casa, os que haviam sido enviados acharam que estava são o criado que estivera doente. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, tópico 2, ressurreição do filho da viúva de Naim. Versículo 11. E aconteceu isto: no dia seguinte caminhava Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e muito povo. Versículo 12. E quando chegou perto da casa da cidade, versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que já era viúva. E vinha com ela muita gente da cidade. Versículo 13.
Tendo-a visto o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Versículo 14. E chegou-se e tocou no esquife. Pararam logo os que o levavam. Então disse ele: moço, eu te mando, levanta-te. Versículo 15. E se sentou o que havia estado morto, e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Versículo 16. Pelo que se apoderou de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e visitou Deus o seu povo. Versículo 17. E a fama deste milagre correu por toda a Judéia e por toda a comarca. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, tópico 3, os enviados de João, versículo 18. E referiam a João, os seus discípulos, todas estas coisas. Versículo 19. E João chamou a 2 de seus discípulos e os enviou a Jesus, dizendo: és tu o que hás de vir, ou é outro o que esperamos? Versículo 20. E como viessem estes homens a ele, lhe disseram: João Batista nos enviou a ti para te perguntar: és tu o que hás de vir, ou é outro o que esperamos? Versículo 21. E naquela mesma hora curou Jesus a muitos de enfermidades e de chagas e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Versículo 22. Depois, dando a sua resposta, lhes disse: ide referir a João o que tendes ouvido e visto, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Versículo 23. E que é bem-aventurado todo aquele que se não escandalizar a meu respeito. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, tópico 4. Elogios ao Batista, versículo 24. E partidos que foram os mensageiros de João, começou Jesus a falar dele ao povo, dizendo: que fostes vós ver ao deserto uma cana sacudida do vento? Versículo 25. Mas que fostes vós ver um homem vestido de roupas delicadas? Bem vedes que os que vestem roupas preciosas e vivem em delícias são os que vivem nos palácios dos reis. Versículo 26. Mas que fostes vós ver um profeta? Na verdade vos digo, é mais que profeta. Versículo 27. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu o meu anjo diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 28. Porque eu vos declaro que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João Batista, mas o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Versículo 29. E todo o povo e os publicanos que tinham sido batizados com o batismo de João deram glória a Deus, ouvindo este discurso. Versículo 30. Porém os fariseus e os doutores da lei desprezaram os desígnios de Deus em dano de si mesmos, em não se terem feito batizar por ele. Versículo 31. Então disse o Senhor: pois a quem direi que se assemelham os homens desta geração? E a quem se parecem eles? Versículo 32. São semelhantes aos meninos que estão sentados no terreiro e que falam uns para os outros e dizem: nós temos cantado ao som da gaita para vos divertir, e vós não bailastes. Temos cantado em ar de lamentação, e vós não chorastes. Versículo 33. Porque veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e dizeis:
ele está possesso do demônio. Versículo 34. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis, vejam o homem glutão e amigo de vinho, que acompanha com publicanos e pecadores. Versículo 35. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Tópico 5. O amor perdoa e restaura. Versículo 36. E lhe rogava um fariseu que fosse a comer com ele, e havendo entrado em casa do fariseu, se assentou à mesa. Versículo 37. E no mesmo tempo uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, levou uma redoma de alabastro cheia de bálsamo. Versículo 38. E pondo-se a seus pés por detrás dele, começou a regar-lhe com lágrimas os pés, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e lhe beijava os pés, e os ungia com o bálsamo. Versículo 39. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, disse lá consigo, fazendo este discurso: se este homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque é pecadora. Versículo 40. Então respondendo Jesus lhe disse: Simão, tenho que te dizer uma coisa. E ele respondeu: Mestre, dize-a. Versículo 41. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e outro 50. Versículo 42. Porém, não tendo os tais com que pagarem, remitiu-lhes ele a ambos a dívida. Qual, pois, o ama mais? Me perdi aqui. Qual, pois, o ama a mais? Versículo 43. Respondendo Simão, disse: creio que é aquele a quem o credor perdoou maior quantia. E Jesus lhe disse: julgaste bem. Versículo 44. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Versículo 45. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Versículo 46. Não ungiste a minha cabeça com bálsamo, e esta com bálsamo ungiu os meus pés. Versículo 47. Pelo que te digo, que perdoados lhe são seus muitos pecados, porque amou muito, mas ao que menos se perdoa, menos ama. Versículo 48. E disse-lhe a ela: perdoados te são teus pecados. Versículo 49. E os que comiam ali começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50. E Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, nós concluímos a leitura da palavra do nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Galileia, capítulo 7, nos seus tópicos: a fé do centurião, primeiro tópico; ressurreição do filho da viúva de Naim, segundo tópico; os enviados de João, terceiro tópico; elogios ao Batista, quarto tópico; e o amor perdoa e restaura, quinto tópico. Concluída a leitura por nós do Evangelho de São Lucas, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Galileia, no seu capítulo 7, em todos os seus 50 versículos. E nós voltaremos nos programas futuros
com a continuação da leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Lucas, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Galileia, no seu 8º capítulo, As Piedosas Mulheres, no primeiro tópico, né? Louvaremos nos próximos programas com a leitura da palavra do Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, né? Fique na paz do Senhor nosso Deus e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.